O governo Lula pode estar abandonando o Alexandre de Moraes porque ficou chateado com as recentes decisões dele e não prestaria apoio a possíveis sanções que o ministro possa sofrer dos Estados Unidos, mais especificamente das ações dos deputados e também do Donald Trump contra ele. Então o que acontece? A gente sabe que o Lula está afundando o país, ele está gastando cada vez mais e mais e mais, e na cabeça dele não existe esse negócio de cortar gastos. Não vai cortar cartão corporativo, se precisar de algum luxo a mais pro palácio dele, ele vai gastar, e é só pôr lá na conta do sigilo dos 100 anos, ninguém vai ficar sabendo o que é. E assim, ele não quer economizar, ele não quer gastar menos, ele quer arrancar mais dinheiro do povo. Com isso, ele não tinha mais imposto novo para criar, já pôs a taxação das blusinhas, tentou empurrar a goela abaixo o imposto sindical, não funcionou direito. E daí agora ele falou assim, bom, tem o IOF, que o governo pode aumentar o imposto sobre operação financeira, o governo pode aumentar, e com isso eu vou arrecadar mais dinheiro. Só que o IOF, tecnicamente, seria um imposto apenas regulatório, não é com o objetivo de arrecadar mais dinheiro. Então o Congresso olhou para a situação e falou, o povo é contra isso. O Lula está tomando uma atitude errada. Ele pode até mexer no IOF, mas é com outro objetivo. Então tá errado isso aí. O Congresso foi lá e anulou. E até deputados de esquerda, direita a gente já sabia que ia votar contra o Lula. A galera de centro... a gente já... Bom, eles vão pra onde tá melhor. Nesse caso, eles acabaram seguindo a direção do povo, porque o Lula já não tinha mais nada a oferecer a eles. E até uma galera da esquerda debandou também e votou contra o Lula. Então, assim, foi extremamente decepcionante pra ele. Isso mostra que o Lula perdeu totalmente a força que ele tinha no Congresso e dificilmente vai conseguir passar coisas novas sem clamar ao STF. Ele correu lá no STF, pediu ajuda, pediu para que... no caso o ministro Alexandre de Moraes, desse uma ajuda para ele, e o que ele esperava é que o Moraes falasse assim, não, tá bom Lula, é isso mesmo, vamos anular a decisão do Congresso e você vai poder aumentar o IOF. Só que não foi bem o que aconteceu. O Alexandre de Moraes falou, não, vamos fazer uma conciliação aí, que até então não existe uma previsão na Constituição brasileira, tá? Isso daí eu tô falando com base no Ricardo Albuquerque do Ancapso, tá? Então, tecnicamente, não haveria essa conciliação e, por consequência, através dessa inovação jurídica que o Alexandre de Moraes está trazendo aí, vou chamar assim para a gente não ter problema, ele convenceu, o Alexandre de Moraes está obrigando o pessoal a sentar para conversar. Só que aquela coisa, o Congresso está no direito dele, é a mesma coisa. Um bandido vai, rouba seu celular. Daí você pega seu celular de volta, o bandido vai na polícia e fala assim, ele pegou o celular de volta, isso não tá certo. Então vamos sentar aqui pra fazer uma conciliação. Não é assim que funciona, todo meu direito, o celular é meu. Eu tenho que dividir metade do meu celular com o bandido, tenho que achar um meio termo? Não, do mesmo jeito. O IOF não é pra arrancar dinheiro do povo, é só pra regulamentar o mercado. O Lula fez errado, o Congresso tá no direito dele. Mas, não, vamos aí para uma conciliação. E isso que a gente teve até a análise do Globo News, Os repórteres lá, na hora que o analista falou isso, eles não gostaram muito, mas eles apontaram que foi levantado o fato de que o discurso do Alexandre de Moraes deu a entender assim, vocês sentem para conciliar aí, senão eu vou escolher pelo aumento do IOF. E aparentemente o Lula tá querendo... não fazer uma conciliação para não chegar a resultado nenhum, para o STF decidir a favor dele. Só que agora que começou a pesar, chegou aí um alerta do Donald Trump. A gente viu o Trump falando, sobre a questão da perseguição que o Bolsonaro está passando, e por consequência a gente vê que essa história toda vai pesar para quem? Para o Alexandre de Moraes, porque quando ele fala, o Bolsonaro está sendo perseguido por quem? Todo mundo sabe que ele se refere ao Alexandre de Moraes, então sanções seriam aplicadas ao Alexandre de Moraes. O objetivo do governo americano não é aplicar sanção, é que o Moraes mude a conduta dele, mas se ele não mudar, a sanção virá, Com isso,
o governo brasileiro já se pronunciou falando aí que deve ignorar sanção de Trump a Moraes, né? Ou seja, não vai dar nenhum apoio, não vai dar nenhuma resposta e, de acordo com o próprio Mauro Vieira, que apontou que o Brasil provavelmente não vai fazer nada em relação a isso, não é só porque o Brasil não quer, é porque não tem o que ser feito, né? Porque se ainda o Trump fizesse uma sanção contra o governo brasileiro, opa, aí você está falando de uma nação tentando sancionar a outra. Aí é outra conversa, aí é um negócio diplomático, Itamaraty, tudo. Agora, no sentido de que você tem aí o governo brasileiro continua intacto e o único prejudicado é uma pessoa, aí já é uma outra história. E essa pessoa não agradou devidamente o governo brasileiro, então o governo brasileiro, ó, tá ali fazendo igual o Pôncio Pilatos. Estou lavando minhas mãos, crucifica, né? Se vocês quiserem crucificar, crucifica aí, eu estou lavando minhas mãos. E é mais ou menos isso que o governo Lula pode estar fazendo nesse momento. As sanções contra o Alexandre de Moraes, você já sabe, podem acontecer aí em diversos graus, em diversos âmbitos, desde só não poder mais entrar em solo norte-americano, e já se especula nesse momento que isso já esteja valendo. E pode haver até sanções maiores, como por exemplo, empresas que fazem negociações com o governo americano ou no solo norte-americano não podem ter contas do Alexandre de Moraes. Então, o Banco do Brasil, por exemplo, tem fundos que tem conexão com os Estados Unidos, tem até Banco do Brasil nos Estados Unidos, tem Bradesco, Santander e tal, todo mundo opera nos Estados Unidos, né? De alguma maneira, em até algum grau, enfim. E daí todos esses bancos teriam que cancelar conta do Alexandre de Moraes. Não se sabe exatamente o que seria feito nesse caso, né? Mas, contudo, então a gente vê que existe aí uma certa tensão entre, não só entre Estados Unidos e STF, especificamente Alexandre de Moraes, né? Mas é uma tensão que agora envolve o governo Lula e o STF. Eles estão começando a se dividir. E por consequência o governo Lula não tem como durar distante do STF, né? O governo Lula está tão acostumado com o STF que até a eleição interna que teve do PT, partido do Lula, não gostaram lá, recorreram ao STF também, né? Mas comentem o que você acha a respeito do assunto, aproveita e se inscreva no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like no vídeo. Até mais.